Desde quarta, agora nós lembramos no começo do culto, desde quarta, os cristãos estão vivendo o tempo da quaresma. E é comum a gente ouvir que durante a quaresma, Deus nos chama a olhar com mais atenção para a caminhada de Jesus rumo à cruz. Aqui na igreja, aqui na Luterana Camobi, nós estamos iniciando a quaresma com uma série que nós chamamos de Um Norte para a Vida. É o pastor Samuel, lá de São Paulo, e eu aqui em Santa Maria, que nós estamos pensando juntos essa série de mensagens. E eu quero começar provocando uma reflexão com vocês. Se você já chegou ao ponto de parar tudo o que você está fazendo, respirar fundo e dizer lá no seu íntimo assim: olha, eu não sei para onde ir, eu estou completamente desnorteado. Já aconteceu isso com vocês que estão aqui dentro? Pode ter sido uma mudança brusca no seu trabalho, ou resultado de um exame médico, um diagnóstico de Covid em você mesmo ou num familiar, e você pensou: o que eu faço agora? Para onde é que eu vou? O nosso tema traz a ideia de uma caminhada, um norte para a vida. Uma caminhada, uma jornada que não está restrita a um tempo, mas ela pode ser pela vida toda. A gente pode pensar na vida com Deus. Porque a Bíblia usa a imagem de uma jornada para falar da nossa vida com Deus. A Bíblia diz que nós somos peregrinos que caminham rumo à terra prometida. Ou em outra passagem diz que nós estamos numa corrida cuja vitória já está garantida, mas ainda não chegamos na linha final. E como toda caminhada, sempre a gente enfrenta alguns desafios. A corrida, ela não é apenas uma corrida, mas é uma corrida com obstáculos. E esses obstáculos, que nós podemos chamar também de provações, muitas vezes nos desviam do norte, nos tiram do rumo. Aconteceu algo assim com um cara chamado Abraão. Muitos de nós já cantamos com as crianças, assim como a Débora queria cantar antes, você já deve ter cantado também aquela: Pai Abraão tem muitos filhos ele tem, eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor, né? Vanessa já está fazendo até os gestos aqui, aí mexe com os braços, as pernas e tudo mais. Por que a gente diz que nós somos filhos de Abraão? Já parou para pensar nisso? Se eu não sou judeu de sangue, como é que eu sou filho de Abraão? Abraão foi a pessoa escolhida por Deus para ser o pai do povo de Israel, mas não apenas o pai de uma etnia judaica. Abraão foi chamado para sair da sua terra e se pôr a caminhar com Deus rumo a uma terra desconhecida. E ele, o Abraão, teve uma promessa específica. Dele, Deus faria uma grande nação, através dele. E dessa grande nação nasceria o Salvador de toda a humanidade. Ou seja, o Abraão creu na promessa de Deus, ele creu na palavra de Deus, e por isso ele é chamado de pai na fé. Ele colocou-se numa caminhada motivado pela fé na promessa que Deus tinha feito para ele. E como toda caminhada, como toda jornada, a de Abraão se inicia e os problemas, as dificuldades da caminhada também começam. Problemas que têm a ver com fome, levaram Abraão para o Egito por um tempo. Problemas sobre a posse da terra com seu sobrinho Ló, mentiras envolvendo a própria família. Mas no meio desses problemas, no meio dessas provações, Deus vai repetindo a promessa ao longo da caminhada. Ele seria o pai de uma grande nação, para que as dificuldades do caminho não o desviem do norte. O chamado de Abraão está registrado na Bíblia em Gênesis 12, bem no começo da Bíblia. E na história contada nos próximos 10 capítulos, nos 10 capítulos seguintes, até chegar no Gênesis 22, Deus vai repetindo diversas vezes a promessa de ele ser o pai de uma grande nação. Na caminhada, ao longo desses 10 capítulos, nasceu Ismael, filho de uma relação extraconjugal, que era até aceita pela cultura da época, mas nunca foi ordenada por Deus. E a promessa da descendência, ela iria se cumprir não pelos esforços humanos, mas no tempo e do modo que Deus tinha planejado. Só que Abraão já era velho. A esposa, Sara, também já era idosa.
E aconteceu que Deus cumpriu a promessa e fez Sara, já idosa, dar à luz o filho Isaque. Esse sim, esse era o filho da promessa. Um verdadeiro milagre. O filho querido e esperado de Abraão. Parecia que agora, finalmente, depois de tantos obstáculos, tantas provações que o fizeram perder o norte em alguns aspectos, agora ele tinha a sua promessa cumprida. Agora o Abraão tinha o seu filho, o filho da velhice, o filho da promessa. Parece caráter definitivo, né, na história, mas não. De novo surge uma grande provação. E aqui eu quero ler o trecho bíblico de hoje com vocês, para nós juntos descobrirmos ou até relembrarmos o norte que Deus nos oferece. Na provação pela qual Abraão passou, a gente também pode pensar a respeito das provações pelas quais nós passamos. Eu espero que o texto esteja na tela para vocês. Gênesis 22, a partir do versículo 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto é o sacrifício, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Arrumou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. A história nós já lemos em outros cultos, mas ela sempre é de tirar o fôlego. Essa história é daquelas que faz a gente se perguntar por que é que tem algo assim registrado na Bíblia. Como é que Deus, o Deus da Bíblia, pede algo assim depois de tanta promessa em torno desse mesmo filho, em torno do Isaque? Nessa história específica do sacrifício de Isaque, ou do quase sacrifício de Isaque, também tem uma caminhada, tem uma jornada que pai e filho fazem juntos. E a gente pode até tentar imaginar o que passava na cabeça do pai Abraão ao longo dessa caminhada. Deus, por quê? Por que, Senhor? Por que tu me faz passar por isso agora? O Senhor não me prometeu ser o pai de um povo? Eu saí da casa dos meus pais com uma promessa, eu passei por dificuldades agarrado a essa promessa. Como é que isso vai ser possível se o meu filho precisa ser sacrificado, se eu tenho que fazer isso, essa coisa tão difícil agora?
Isaac era o filho da promessa, o filho querido pelo qual a descendência viria. Com Isaac morto, a lógica é que a promessa não se cumpriria. Quando o trabalho vai bem, quando a família vai bem e você recebe o diagnóstico de uma doença grave, de um câncer, não tem como você não se questionar também. Quando você está viajando de férias, passeando, aproveitando e um acidente inesperado muda radicalmente toda a tua vida, trazendo dor, trazendo sofrimento, não tem como não perguntar, ainda que for lá no íntimo, Deus, por quê? Por que tudo isso? Nós de vez em quando passamos por situações que também provam a nossa fé. Nos perguntamos muitas coisas, tiramos as nossas conclusões lógicas, limitadas da nossa mente e questionamos Deus. E em muitas vezes, Deus não responde. Deus não responde. Depois de receber a ordem para sacrificar Isaac, Abraão arruma as suas coisas, se põe a caminhar e durante toda a caminhada, Deus não diz absolutamente nada. Deus está quieto. Foram 3 dias. E Abraão parece que tinha uma comunicação muito próxima com Deus. Abraão é chamado de amigo de Deus. Mas durante 3 dias, numa das situações mais desesperadoras para aquele pai, com aquela ordem estranha, sem sentido, e Deus, o Senhor, em profundo silêncio. O mesmo Deus que tinha tantas vezes reafirmado a promessa a Abraão, agora aquele Deus não falava nada. A ordem totalmente contraditória. Primeiro diz que é por meio de Isaac que virá o grande povo. Agora ordena sacrificar Isaac. Qual é a conclusão? Não faz sentido. Tem momentos na nossa vida que Deus também fica em profundo silêncio. Não quer dizer que Ele tenha nos deixado sozinhos, mas pode ser uma oportunidade para descobrir coisas importantes sobre nós mesmos, sobre a nossa confiança em Deus, ou até mesmo sobre a falta dessa confiança. Embora a Bíblia não nos conte detalhes sobre o que passava na cabeça de Abraão nessa situação, a gente pode tentar imaginar. Porque eu sou pai e muitos de vocês que estão me ouvindo agora também são. A fé é um presente de Deus, é a certeza, diz a Bíblia, de fatos que não se veem. Mas essa fé presente de Deus, ela não nos livra das dúvidas. Quando Deus prometeu que Abraão e Sara teriam um filho, já na idade avançada, a dúvida foi o que encheu o coração dos dois. Ao longo de 10 capítulos que contam a história de vários anos, em diversas situações, o Senhor foi repetindo e reafirmando diante de Abraão a sua promessa, para que ele tivesse essa promessa sempre bem clara diante de si. E mesmo assim, a dúvida volta e meia voltava. Foi da vontade de Deus, vontade que nem sempre nós compreendemos. Foi da vontade de Deus que Abraão e seu filho passassem por uma grande provação. E ao contrário do que muitos pensam, a provação, ela não serve para que Deus conheça a fé de alguém, para que Deus conhecesse a fé de Abraão. Afinal, Deus é Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Mas aquela provação foi capaz de revelar para o próprio Abraão algo que já estava no seu coração, mas quem sabe ao longo da jornada, ao longo da caminhada com Deus, foi ficando esquecido, foi ficando de lado. Abraão tinha fé, e isso foi um presente que Deus lhe deu, mas a disposição em entregar o seu filho em sacrifício revelou com toda clareza aonde, ou melhor, em que de fato estava a sua confiança. Aquela provação fez com que Abraão percebesse que a esperança para ele e para sua descendência, essa esperança estava de fato em Deus e não no seu filho. Deus convidou Abraão a caminhar com ele. Mas Deus também convidou cada um de nós a caminhar com Ele. Ele te deu o presente da fé. Ao longo da caminhada, Deus vai te reafirmando a sua promessa pela sua palavra. O Senhor vai te fortalecendo com a ceia, com a certeza do perdão.
vai te hidratando, como eu precisei fazer agora. Um pouco de água, Deus vai te hidratando com a água viva, que é Jesus Cristo. Enquanto caminha, podem acontecer coisas que não fazem o menor sentido. Podem. E você em alguns momentos vai se sentir sem rumo, sem norte. Pode ser que você até ore muito, e mesmo assim é possível que não encontre rapidamente as respostas. Talvez algumas vezes Deus vai ficar num profundo silêncio. Mas aquele cordeiro, providenciado por Deus no último minuto, no último segundo, e que livrou Isaac da morte, aquele cordeiro aponta para o cordeiro maior, aponta para o filho que não foi poupado, porque Isaac foi, Jesus na cruz não foi. Jesus se ofereceu para que Isaac, para que Abraão, para que nós e todos os que creem possam ter vitória completa sobre a morte, que é o maior dos nossos problemas. E olha que interessante, o Novo Testamento ajuda a gente a compreender o Antigo. Essa é uma dica que a gente sempre dá. Não é muito interessante começar a ler a Bíblia pelo Antigo Testamento. Se começar no Gênesis, vai chegar num ponto que você vai desistir. Alguns estão fazendo aquela carinha de que já desistiram algumas vezes, os poucos que eu tenho aqui dentro hoje. O bom é começar pelo Novo. O Novo ajuda a gente a entender o Antigo. Olha só o que está escrito em Hebreus, que é no Novo Testamento, apesar do nome, né? Hebreus, a carta aos Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 11, no versículo 17. Vou colocar na tela para vocês. Está falando dessa história, está falando de Abraão. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Notaram isso? Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. A confiança de Abraão na ressurreição, que para ele ainda não era esse conceito como nós o temos hoje. Abraão não tinha ideia de como seria a história de Jesus. Ele cria na promessa da ressurreição dos mortos. Nós já vivemos num tempo posterior com muitas revelações a mais. Abraão conversava com Deus e sabia que os mortos ressuscitariam. A confiança de Abraão na ressurreição deu forças para que ele pudesse passar pela provação e passar confiando. E se Abraão recebeu de maneira figurada Isaque de volta dentre os mortos, Jesus de fato foi ressuscitado de verdade, garantindo que todos aqueles que morrem em fé também vão ser ressuscitados. Como hoje é a primeira mensagem da série Um Norte para a Vida, nós vamos terminar a reflexão por aqui, mas ela vai continuar no próximo sábado. Antes do sábado, na terça-feira, no nosso bate-papo bíblico de cada semana, às 19h30, no Facebook e no YouTube, é online. Eu quero te convidar para se conectar com a gente e para nós juntos conversarmos sobre outros detalhes dessa história e sobre aquilo que Deus tem falado desde hoje até terça ao seu coração por meio dessa palavra que foi anunciada aqui. Que Deus nos guarde, hoje e sempre. Amém.